temática marcas da humildade. Exatamente, as marcas da humildade. Sem dúvida, é um dos salmos mais, como é que eu posso dizer, complexo, né? Não é pela dificuldade de interpretação. Ele é um salmo simples e objetivo, facilmente entendível. A questão é que é um salmo que cobra de nós a verdadeira humildade. Cobra de nós, é um salmo ousado. Ele teve alguns problemas para ser um cântico para muitas pessoas, logo depois da reforma. Eu quero compartilhar com vocês. Salmo de número 131, para nós entendermos um pouco aí a grandeza desse salmo. É tão pequeno, só tem 3 versículos só para a nossa reflexão de hoje. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado, como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar. Pai, estamos na sua presença, uma vez mais, para ministrar a tua palavra. Pedimos que teu Espírito Santo fale ao teu povo, fale ao meu coração, fale ao nosso coração, para entender, ó Deus, a importância da humildade e entendermos, ó Deus, essa marca que todo cristão autêntico e verdadeiro deve ter e prezar. Ajuda-nos, ó Deus, a entender as grandezas e as verdades deste salmo. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. O salmo de número 131, ele é atribuído a Davi. E é um salmo presunçoso, é muita coragem de uma pessoa em sã consciência compor um salmo dessa grandeza, dessa magnitude, por que não dizer louvá-lo? Porque ele nos apresenta essas marcas aonde o indivíduo que compôs, o salmista que o compôs, né, o Davi, ele abre o coração para Deus. Lembrando que os salmos eles eram escritos para Deus, para serem cantados para Deus. Principalmente quando as tribos, né, os salmos de romagem, salmos de peregrinação, que vai do Salmo 120 ao 134, eles eram cantados quando o povo ia das suas tribos até ao templo. Quando não era o templo, claro, era o tabernáculo de Deus, onde aconteciam as festas. Era um momento de alegria, as peregrinações, e os peregrinos, claro, cantavam esse salmo sem sombra de dúvida. Por mais que nós não tenhamos esses requisitos que o salmo apresenta da humildade, esses requisitos é o que Deus exige de nós. É o que Deus espera daqueles que o temem. É o que Deus espera daqueles que o pertencem. Que é a verdadeira humildade. A primeira marca está muito claro da humildade, está aí no versículo 1. É o indivíduo, meus irmãos, que não almeja coisas fora da sua capacidade. Exato. É um coração que ele não almeja, o próprio salmista diz isso, ele não almeja coisas, grandes matérias, é a expressão que está aqui na minha tradução. Diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Ou seja, sem dúvida, há aqui uma honestidade da parte do salmista. Sem dúvida, ele está sendo sincero para com Deus. Se tem alguém nas Escrituras que podia se ensoberbecer na visão humana da vida, era Davi. Davi, muito jovem, provavelmente seus 17, 16 anos de idade, foi ungido pelo um dos maiores reis, profetas, juiz, profeta, sacerdote, por nome Samuel.
foi ungido como rei de Israel, ainda um jovem. Como se não bastasse, ainda jovem, chegou a matar um leão e um urso, protegendo o seu rebanho, protegendo as ovelhas do seu pai. Davi, ainda jovem, matou Golias, um dos maiores personagens bíblicos da Bíblia. Eu digo maior, literalmente, no sentido de estatura. Era um homem alto, era um homem grande. É quando nós costumamos dizer, era um gigante Golias. E um moleque, por nome Davi, venceu o Golias, matou Golias com a confiança e a força que Davi tinha em Deus. Mas não é interessante, meus irmãos, que o que Davi diz, apesar do seu histórico de ser separado ainda jovem para ser um futuro rei de Israel, apesar de ser um exímio protetor de ovelhas, um exímio salmista, até o momento não tinha esse reconhecimento nacional, mas ele venceu Golias, que durante muitos dias ficou zombando do Deus de Israel, da nação de Israel. Aí esse menino vai abrir o coração. Ele vai abrir o coração, acredita-se que este salmo ele foi composto quando Saul perseguia Davi. E uma das mentiras que Saul levantava acerca de Davi é que ele era um menino soberbo, orgulhoso, na época já era um homem, e que almejava o trono, queria derrubar Saul para se tornar rei. Aí Davi abre o coração no salmo dizendo, Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Davi está dizendo assim, Senhor, eu não tenho um olhar arrogante, um olhar soberbo. Eu não tenho necessidade. E ele não está falando para as pessoas, ele está falando para Deus. É justamente a quem Davi não tem como mentir. Nós conseguimos enganar as pessoas sem sombra de dúvida. E a mentira que eu passo a eu mesmo acreditar passa a ser verdade para mim. Mas isso não se aplica a Deus, meus irmãos. A marca da verdadeira humildade é quando nós reconhecemos que nós não temos capacidade de chegar a determinados níveis. Não porque Deus não queira que cheguemos lá. O problema não é esse. O problema é que nós não podemos ter um coração arrogante, olhar para a vida de cima para baixo, pisar as pessoas por causa da posição que Deus nos deu. Não olhar para nós mesmos reconhecendo, dizendo, Deus, ajuda-me a não ter um coração soberbo, a almejar coisas grandes e elevadas demais para mim. Quantos homens almejaram o trono e nunca sentaram no trono? Lembremos dessa passagem o próprio Lúcifer, o próprio Satanás, o anjo de luz, como bem disse Ezequiel no capítulo 28. Ezequiel vai nos dizer que ele já era um anjo, ele já era destacado pela sua beleza, pela sua música. Sem dúvida, ele já era levado nos céus, mas ele não se contentou com aquilo que Deus o deu e almejou tomar o trono de Deus. Como resultado da sua soberba e arrogância, Satanás foi lançado dos céus abaixo. Então, vejamos que a marca da humildade é não ter esse olhar soberbo e arrogante. Não almeja coisas além da sua capacidade. Alguém pode dizer assim, pastor, aí é pecado eu almejar ser médico? É pecado eu almejar ser alguém importante na sociedade, para a minha família? Claro que não. O problema não é você almejar cargos altos. A questão é que qual é a sua intenção? Por que você quer esse cargo alto? O que Davi está dizendo é que ele não tinha um coração soberbo para chegar em determinado nível, para pisar as pessoas, se esquecer de Deus depois que chegar lá, ou ter um olhar arrogante, chegar em determinada posição e olhar as pessoas de cima para baixo. Então, esse é o problema. Pastor, eu almejo ser médico, sim, mas você quer para que ser médico? Você quer ser médico para único e simplesmente ganhar bem
e não tratar as pessoas com dignidade, com a humanidade que deve ser tratado. Isso é um olhar soberbo da vida. Quando você almeja algo para humilhar os demais. Aí Davi disse, não, Senhor, eu não sofro desse problema. É muita presunção de Davi, ou muita sinceridade. E eu tenho convicção que é sinceridade de Davi. Que nós tenhamos o mesmo coração de Davi. Senhor, ajuda-me a não ter um olhar soberbo. Ajuda-me. Segunda marca da verdadeira humildade, é se contentar com o que tem. O versículo 2 diz isso com muita clareza. Ele diz, certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. O ponto aqui é de contentamento. Ou seja, não é que Davi nunca almejou ser rei, nunca almejou coisas grandes, mas a questão é que Davi sossegou a sua alma. Ele não deixou que esses desejos tomassem de conta do seu coração e ele passasse a agir de uma maneira irresponsável por causa dos desejos do seu coração. Ele deixou a sua alma sossegar. A expressão que ele usa é, eu tenho me importado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. Logo depois que uma criança mama, ela se sente satisfeita, tranquila, ela dorme nos braços da mãe com uma tranquilidade. A palavra de Davi é essa. Ele diz, Senhor, nos seus braços eu estou tranquilo, eu estou sossegado, eu estou satisfeito por aquilo que o Senhor me fez, por aquilo que o Senhor me deu, eu estou satisfeito por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. O problema de muitas pessoas é sempre a expectativa do ter. Senhor, eu serei uma pessoa tão feliz quando tiver uma casa própria, eu serei uma pessoa tão feliz quando o filho chegar, eu serei uma pessoa tão feliz quando eu trocar o meu carro, eu serei uma pessoa tão feliz quando eu atingir um nível superior, terminar a minha faculdade, conseguir determinado emprego. Não faça isso, tá bom? Seja feliz agora, porque você tem Deus. Seja feliz agora, por aquilo que Deus colocou em suas mãos. Seja feliz pelo hoje. Faça como Davi. Eu quero sossegar a minha alma como uma criança nos braços da sua mãe. Sossega a sua alma. Não almeje coisas altas a tal ponto de você ser uma pessoa soberba e infeliz com aquilo que você tem. A expectativa do ter não deve alterar a minha felicidade do que tenho hoje, do que tenho. Tudo aquilo que nós conseguimos, devemos dar graças a Deus. Se alegrar por aquilo que Deus deu. Ô pastor, mas você não sabe do meu carro. Já empurrei meu carro tantas vezes, já solta fumaça, já estamos chamando até de funcionário da dengue, matando tudo que é mosquito com a fumaça que meu carro faz. Faz o seguinte, querido, você tem duas opções, ou se desfaça do carro, lute, ou então faça umas economias e troque, ou dê um jeitinho de consertar o seu carro, mas não faça a sua felicidade nesse objeto, tá bom? Você não tem ideia de quantas pessoas sonham em ter um carro, nem que faça fumaça, nem que faça raiva. Seja grato por aquilo que Deus deu. Se passar um Camaro na sua frente, se passar um Cruze na sua frente, se passar um carro de luxo na sua frente, não bote no seu coração, não, um dia eu vou ter esse carro, eu vou mostrar para as pessoas o que é ter um carro. Não faça isso. Agradeça a Deus pelo seu Fiat Uno, tá bom? Se Deus quiser elevar você para um transporte, para um nível melhor financeiro, mas seja grato hoje, para você, quando chegar numa posição melhor, continuar sendo grato. Se você colocar a sua gratidão na expectativa do amanhã, é porque você está sendo ingrato hoje. Muito cuidado com isso. A humildade, ela não almeja as coisas altas, elevadas demais para ela. Você sabe quem é você. Você sabe a sua capacidade física, emocional e espiritual. Segundo, a humildade, ela se contenta com aquilo que tem. Ela agradece a Deus por aquilo que tem. E se Ele der mais, glória a Deus por isso, que venha
mas tudo no tempo de Deus. E a terceira e última marca está aí muito claro. A humildade está depositada, está alicerçada em esperar no Senhor. O versículo 3, Davi ora dizendo: espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. O que aprendemos aqui é que Davi, ele não tinha um coração soberbo, ele não almejava coisas elevadas, ele sossegava a sua alma como uma criança nos braços da mãe, por aquilo que Deus deu, estava calmo, satisfeito, contente, mas ele sabia esperar no Deus de Israel. Tudo tem o seu tempo para que as coisas aconteçam. Tudo tem o seu tempo para que os sonhos e propósitos sejam realizados. E Davi sabia disso. Davi sabia que seria rei de Israel. Davi foi o maior rei de Israel, o melhor rei de Israel. Conseguiu vencer os inimigos de Israel, reformou toda a nação, preparou financeiramente a construção do templo. Quando Davi morreu, Salomão já tinha quase todo o dinheiro para construir o templo. Um exímio salmista, cantor, um adorador ao Senhor. Pecou, sem sombra de dúvidas, ele errou. Mas teve um coração quebrantado para reconhecer os seus erros e seguir avante, seguir em frente. Por quê? Porque ele aprendeu a esperar no Senhor. Eu concluo, meus irmãos, a minha reflexão com duas lições práticas para todos nós. Primeiro, já disse isso, quero só ratificar. Seja grato com o que você tem. Seja grato, tá bom? Seja grato, Senhor. Graças te dou ao Pai por aquilo que o Senhor tem me dado. Seja grato. Jesus, quando estava sobre a terra, várias vezes ele orou ao Pai em gratidão. Nas refeições, nos milagres que aconteciam, na providência do Pai. Se Deus Filho, quando estava na terra, foi capaz de agradecer a Deus Pai, apesar de todas as limitações físicas que o homem Jesus tinha, quem somos nós também para não sermos gratos? Jesus foi perseguido, tentaram matar, né? Pouco tempo depois de seu nascimento, tentaram perseguir, chamaram de louco, príncipe dos demônios. Foi um homem de nascimento simples, mas ele foi capaz de dizer várias vezes para o Pai: graças te dou, ó Pai. Nós também tenhamos um coração grato por aquilo que Deus tem feito a nós. Segundo e último, meus irmãos, aplicação para nós: espere pelo Senhor. Espere pelo Senhor. Se você almeja uma posição melhor, se você almeja chegar em determinado lugar na vida, não há nenhum problema em você sonhar, não há nenhum problema em você lutar pelos seus sonhos. Mas espere pelo Senhor. Não haja precipitado. Muito pelo contrário. Faça como Davi. Ele, durante 10 anos, ele foi perseguido por Saul. Da promessa ao trono, acredite-se que durou mais de 20 anos. Quando Davi ouviu a promessa, foi ungido rei para chegar ao trono, foi em torno de mais de 20 anos. Ele teve que esperar pelo Senhor para que os projetos de Deus acontecessem na sua vida. Deus abençoe a todos vocês e que nós aprendamos a ter um coração humilde diante de Deus. Vamos louvar e bendizer ao nosso Deus.